Hello, dear students. How are you doing? Prontos para começarmos mais uma matéria? Vocês se lembram que nós estávamos falando de condicionais? Vamos continuar falando delas. Elas estão meio, embaçadas, porque é só o título? Então vamos continuar falando das condicionais na aula de hoje. Então, as unreal conditionals, elas referem-se a ações que são improváveis ou impossíveis de acontecer. Por isso que elas são unreal, irreais. Aqui a gente vai ter a second conditional e a third conditional. A segunda condicional é uma situação em que eu fantasio o presente. Então, é o momento em que eu vou criar uma condição de que se o meu presente fosse de outro jeito, o meu futuro também seria de outro jeito. Já a terceira condicional fantasia o passado. Então, se alguma coisa tivesse acontecido ou se eu fosse de outro jeito no passado, o meu presente ou o meu futuro seriam diferentes. Vamos de exemplos? Então, primeiro, vamos fantasiar o presente. If I were sick, I would take a medicine. Pensando em português, se eu estivesse doente, eu tomaria um remédio. Então, o que eu entendo? Que eu não estou doente. Se eu estivesse, então eu estou fantasiando o meu presente, aí eu tomaria o remédio, certo? Então, a segunda condicional fantasia uma situação agora. Já a terceira, if I hadn't wore that dress, eu dei uma erradinha ali, they wouldn't have laughed at me. Eu acho que eu errei até o verbo, inclusive, gente, depois eu corrijo. If I hadn't worn that dress, se eu não tivesse usado aquele vestido. Então, o que eu entendo aqui? Que eu usei. Então, foi uma situação que aconteceu no passado. They wouldn't have laughed at me. Eles não teriam rido de mim. Então, o que eu entendo? Que no meu passado, eu usei algum vestido e que as pessoas riram de mim. Então, eu estou fantasiando que o meu passado teria sido diferente se eu não tivesse usado aquele vestido. Pronto, gente, arrumei ali, ó, o word. Agora tá certinho. Vamos falar de estrutura. Então, a segunda condicional, o verbo que acompanha o if sempre vai estar no past, no passado. Então, o ed, ou segunda coluna, pode ser past continuous também. Enquanto isso, o verbo da outra oração sempre vai ser o would e o verbo sem nenhuma conjugação. Então, if past, would verb. Essa é a segunda condicional. Então, se eu estivesse doente, então, were, passado, I would take a medicine. Would take, would verb. Tudo bem? E na third conditional, na terceira condicional, o if vai ser sempre acompanhado de um verbo no past perfect. Quem que é o past perfect? Had, mais o verbo na terceira coluna. Sempre, então, o verbo que acompanha o if vai estar no past perfect. E depois, would e o verbo no present perfect, que é have, verbed, e que é o have ou has, mais o verbo na terceira coluna. Tudo bem? Então, o que vocês têm que gravar? Assim como na primeira condicional, o que acompanha o if na segunda fica no passado e na terceira fica no passado perfeito. Não importa a ordem, eu posso inverter, eu posso começar por would verb. Eu poderia falar, I would take a medicine if I were sick. Eu poderia falar, they wouldn't have laughed at me if I hadn't worn that dress. Mas eu não posso esquecer que quem acompanha o if ou está no passado ou no passado perfeito. Tudo bem até aqui, gente? Tá, teacher, entendi tudo isso. Mas explica uma coisa pra mim. Você sempre me ensinou que a gente usa was no singular e were no plural. Por que tá escrito if I were? Vou dizer pra vocês. Na segunda e na terceira condicionais, na verdade na segunda,
o were vai ser utilizado para todas as pessoas. Então, aqui vai ficar if I were rich, if he were rich, if she were rich. É were para todo mundo. Ah, teacher, mas eu já vi usarem was, if I was rich. Isso é quando é o inglês informal, aquele inglês do dia a dia, da rua, que você não está lidando com pessoas em um ambiente de trabalho ou em um ambiente que você precise ser formal. Tudo bem? Gente, quando a gente fala em unreal, a gente está falando em hypothetical. Então, uma coisa que não é real é uma coisa hipotética, ou seja, é o oposto à realidade, certo? Então, se eu falo, eu não sou rica, é a minha realidade. Quando eu vou transformar isso em uma condicional, eu tenho que fazer o backshift. Vocês lembram dele? Então, eu volto a frase em tempo verbal. Então, eu sou rica? Não, eu não sou rica. Então, eu vou fazer se eu fosse rica. Se a minha realidade é eu não era rica, essa é a minha realidade, eu não era rica. Aí, quando eu for fazer a condicional, eu vou falar se eu não tivesse sido rica, entenderam? Então, I am rich if I were rich. I was rich if I hadn't been rich. E assim por diante. Então, não pode esquecer que quando a gente vai transformar uma situação real numa hipótese, uma situação que não é real, na verdade, opa, a gente vai transformar uma coisa real numa coisa irreal, a gente tem que fazer o backshift. Tudo bem? Se vocês não lembram, tem a aulinha da Pro aqui que explicou tudo isso do backshift no canal. Ok? Eu acredito que é tudo isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Então, eu vou deixar um minutinho aqui, caso vocês queiram pausar a tela para copiar no caderno. E a gente se encontra na aula. Bye, bye. See you!